Vamos falar hoje de uma promessa que, olha, é quase irresistível: viver de renda com cripto. Só que tem um erro muito comum que acaba com o sonho da maioria das pessoas. A ideia é incrível, né? Mas na hora de colocar em prática, aí é que o bicho pega. Então vamos direto ao ponto, sem rodeios. Uma pergunta que muita gente se faz. Será que dá para viver de renda com cripto começando com, sei lá, $1.000? Qual é a real disso? A gente precisa falar sobre a verdade nua e crua por trás dessa ideia. E o sonho é esse, né? Não tem como negar. A gente ouve falar em finanças descentralizadas, o famoso DeFi, e a atração é gigante. Poxa, a chance de fazer o dinheiro trabalhar sozinho, gerando uma renda ali todo mês, é isso que puxa todo mundo para esse mundo. Aí, de repente, aparece um número desses na tela. 3.000% de APY, sabe, o rendimento anual. É um negócio que brilha, que salta aos olhos. Parece que a gente ganhou na loteria, né? É exatamente essa expectativa que se cria no começo. E é aqui, exatamente aqui, que mora o perigo. O erro crucial é focar toda a atenção, todo o capital, só naquele número gigantesco. E atrás do maior APY que aparecer, sem nem parar para pensar no que tem por trás. É uma isca, gente. E é difícil resistir. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. É um verdadeiro balde de água fria na expectativa. Porque um API lá nas alturas, sem ter uma estratégia de verdade, é isso aí, uma ilusão. Uma ilusão muito bem empacotada, mas ainda assim, uma ilusão. Tá, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Peraí, se o retorno é tão alto, como é que alguém consegue perder dinheiro com isso? Parece que não faz sentido, mas faz. E a resposta está escondida naqueles riscos que ninguém coloca em letras garrafais no anúncio. E olha só que loucura. Pensa comigo. Tem gente conseguindo 40% de retorno no ano. 40%. Que é algo espetacular em qualquer investimento tradicional. E mesmo assim, tá perdendo dinheiro. Isso dá um nó na cabeça, né? Como assim? É essa conta que não fecha e que a gente precisa entender agora. Então, como é que isso é possível? Bom, a resposta está em 3 riscos gigantescos que muita gente simplesmente ignora. São eles: a tal da perda impermanente, os tokens inflacionários e o risco de protocolo. Vamos dar uma olhada em cada um deles? Primeiro de tudo, perda impermanente. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte, vamos lá. Imagina que ativos são colocados num pool de liquidez para ganhar umas taxas. Se o preço de um deles dispara ou despenca em relação ao outro, na hora de tirar o dinheiro de lá, pode ser que o valor total seja menor do que se os ativos tivessem sido simplesmente deixados parados na carteira. É isso, em resumo. Segundo ponto, o perigo do token inflacionário. Pensa só, muitos desses projetos com APY nas nuvens pagam com o token deles mesmos. Só que para pagar todo mundo, eles ficam imprimindo mais e mais tokens. E o que acontece quando tem muito de uma coisa no mercado? O preço cai. No final, o resultado é receber um monte de moedas que na prática valem cada vez menos. E por último, mas nossa, nem um pouco menos importante, risco de protocolo. A gente não pode esquecer que tudo isso roda em cima de código, de tecnologia. Um contrato inteligente pode ter uma falha, um bug, pode ser hackeado. E se isso acontece, já era. Não tem para quem ligar, não tem garantia. O risco aqui é de perder absolutamente tudo. Ok, chega de falar de problema, de risco, de ilusão. Vamos virar a chave agora. Já que a gente viu que dá errado, qual é o jeito certo? Qual é a fórmula de verdade para conseguir construir uma renda mais consistente nesse mercado? E a fórmula tá aí na tela, simples e direta. Não tem segredo, não tem mágica. Para gerar renda de verdade com cripto, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, um capital que seja relevante. E segundo, que é talvez o mais importante, uma estratégia sólida, bem pensada. Vamos botar isso em números para ficar bem claro. A matemática não mente. Vamos esquecer os 3.000% e pensar num API bem mais pé no chão, tipo 15% ao ano. Olha só, com $5.000, isso dá uns $62 por mês. É pouco. Com 50 mil, já sobe para uns 625. Opa, já começa a ficar interessante. Fica claro que o tamanho do capital investido é o que realmente faz a diferença. Beleza, então vamos para a parte que te interessa. A prática. Como é que se monta essa tal estratégia? Existe um passo a passo, uma estrutura para a gente seguir e conseguir buscar essa consistência, fugindo daquelas armadilhas do hype? Basicamente, uma boa estratégia se sustenta em 4 pilares. São eles: primeiro, usar stablecoins e pools sólidos. Segundo, focar na consistência e não no hype. Terceiro, diversificar entre vários protocolos. E quarto, reinvestir sempre para fazer a bola de neve crescer.
O primeiro pilar, então, é o alicerce de tudo. Usar stablecoins, sabe, aquelas moedas que valem $1, junto com pools de liquidez que já são conhecidos, testados, auditados, isso diminui brutalmente o risco da volatilidade maluca e daquela tal perda impermanente. É o básico para ter um pouco mais de segurança. O segundo pilar é mais uma mudança de cabeça, de mentalidade. É trocar a corrida de 100 metros pela maratona. É muito melhor mirar no retorno de, sei lá, 15%, 20% ao ano, mas que seja consistente, do que ficar correndo atrás de 3.000% que podem simplesmente sumir do mapa na semana que vem. Terceiro pilar é aquela regra de ouro que muita gente já conhece: nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. É simples assim. Espalhar o capital em diferentes protocolos, quem sabe até em blockchains diferentes, como Solana e outras, protege contra a falha catastrófica de um único projeto. E por fim, o quarto pilar, que é o que faz a mágica acontecer no longo prazo: reinvestir o que se ganha. Cada real, cada dólar de lucro que volta para o jogo começa a gerar mais lucro em cima dele. É o famoso efeito bola de neve, é o poder dos juros compostos trabalhando a nosso favor. No fim das contas, o resumo da ópera é esse: a grande virada de chave é deixar de ser um apostador que fica esperando a sorte grande e se transformar num estrategista, alguém que monta um plano, que constrói o resultado aos poucos, tijolo por tijolo. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta é: qual é o verdadeiro objetivo? É correr atrás do número mais alto, mais brilhante? Ou é ter a paciência e a disciplina para construir a estratégia mais inteligente? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o sucesso ou o fracasso lá na frente.